Oi pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade e falar sobre o segundo tipo de defeitos, as discordâncias. Né? Até então a gente viu defeitos pontuais, que estavam atrelados ou associados a posições atômicas, e agora a gente vai falar um pouco sobre defeitos unidimensionais, que são planos de átomos extras dentro da estrutura cristalina, que é um defeito muito comum dentro de materiais metálicos e que governa muitas propriedades mecânicas devido à existência desses planos cristalográficos extras aí. Qual que é o intuito? Então, a gente vê o que é uma discordância, ver as diferenças entre elas, né, quais são os tipos de discordâncias que tem, e logo depois que a gente entender o que é uma discordância, a gente vai tentar atrelar a existência dela a algumas propriedades mecânicas dos materiais. E daí vocês vão entender o quão importante é esse defeito na hora de processar um determinado material metálico. Né? Na verdade, sem a existência dele, eu não sei como seria o mundo. Né? Quão difícil seria processar um determinado material metálico. Bom, então as discordâncias, elas são, de definição, um defeito linear dentro do material. Existem três tipos de discordâncias: discordâncias em aresta ou em linha, né? As discordâncias espiral ou em hélice e as discordâncias mistas. Então a gente vai começar com as discordâncias em aresta ou em linha, essa primeira aqui, que é a mais fácil de visualizar também, mais fácil de entender dentro de uma estrutura cristalina. A gente tem essa estrutura cristalina aqui representada então pelos esses átomos, que são essas esferas aqui. Aqui a gente tem um esquema quase que tridimensional, né? E o que é uma discordância? É quando a gente tem, se a gente for ver de maneira bidimensional aqui, é uma linha extra de átomos sem continuidade. E se a gente for ver de maneira tridimensional, é como se a gente pegasse um plano de átomos, colocasse dentro da estrutura cristalina e não tivesse continuidade. Isso é chamado de discordância. É uma discordância da estrutura cristalina, da estrutura organizacional dos átomos, né? Então a discordância em aresta ou em linha aqui é representada como se fosse esse T aqui de cabeça para baixo, como se fosse uma linha sem continuidade de átomos, né? Dentro de um material sólido tem milhões de tipos, milhões de discordâncias como essa aqui, e a gente tem como gerar essas discordâncias e elas interagem uma com a outra. Essas questões de interação de discordância, os efeitos delas em termos de propriedades, a gente vai ver mais para frente. Mas é interessante a gente entender que esse plano extra de átomos aqui é considerado uma discordância dentro do material. Tem outro esquema aqui que mostra essa discordância de outra maneira, né, de outra visualização. E também fala um pouco sobre esse vetor de Burgers aqui. O vetor de Burgers é uma notação, né, utilizada para identificar a magnitude e a direção da discordância no espaço. Então aqui vamos ver um cristal perfeito, né? Então como se fosse um cristal perfeito. A gente coloca um plano extra de átomos, né? Na verdade a gente não faz isso, a gente não coloca esses planos extra de átomos, eles são gerados devido a alguns fatores, né? Mas esses planos de átomos, extra de átomos, existem lá dentro dos materiais e são essas discordâncias. Então essa discordância está aqui representada como se fosse essa linha aqui sem continuidade aqui embaixo. E o vetor de Burgers o que é? Então a primeira coisa que ele faz, ele identifica a magnitude dessa discordância. Para identificar a magnitude dessa discordância é como se a gente pegasse um cristal perfeito e tentasse fechar um circuito nesse cristal perfeito. O quanto for necessário para fechar o circuito é a magnitude dessa discordância. Então imagina que a gente não tivesse esse plano extra de átomos, esse circuito ele seria fechado quadrado aqui dessa maneira, sem nenhum tipo de imperfeição aqui, né? Devido à presença dessa discordância, o que acontece? Na hora que a gente vai fechar esse circuito, a gente vê um gap aqui proveniente dessa deformação desse plano extra de átomos aqui. O comprimento desse gap aqui é o comprimento do vetor de Burgers, que representa a magnitude dessa discordância. A outra coisa que o vetor vai representar, além da magnitude, é a direção de deslocamento dessa discordância. Para discordâncias em linha, o vetor de Burgers é sempre perpendicular ao movimento. Então vamos voltar aqui no slide. Então a discordância está nesse sentido aqui, né? Então o sentido de deslocamento dessa discordância é sempre ou para esse lado ou para esse lado. Então o vetor de Burgers é sempre em direção perpendicular à existência da discordância quando a gente fala de discordâncias em aresta, né? Ou em linha, né? Mesma coisa, linha e aresta. Bom, vamos falar sobre o segundo tipo de discordância, são as discordâncias em hélice.
Essa discordância ela é um pouco mais difícil de ser visualizada num plano bidimensional, a gente tem que ter uma estrutura tridimensional para visualizar ela. Mas uma analogia que é bastante utilizada é como se a gente pegasse um livro bem grosso, né, e começasse a rasgar ele, então as primeiras páginas que estariam rasgadas, seja na parte superior ou na página inferior, representariam essa discordância aí em hélice. Né? É como se, uma outra forma de visualizar isso é como se a gente pegasse um cristal perfeito e tentasse torcer esse cristal perfeito. O interessante, né, que esse nome, né, discordância em hélice, ele provém do movimento dessa discordância no espaço. Então a discordância ela vai sair de um plano, né, então ela vai percorrer um determinado caminho e vai parar na mesma posição, só que no plano atômico inferior ou no plano atômico superior. Então o movimento dela no espaço é como se fosse um parafuso dentro da estrutura cristalina do material, né? Então por isso que ela é chamada de discordância espiral ou em hélice, né? Uma das coisas que é interessante também é que se a gente for identificar o vetor de Burgers, ele tem a mesma definição de magnitude do que a gente viu na discordância em aresta, entretanto a direção dele é igual à direção da discordância, da existência da discordância, o que é diferente do que a gente viu na discordância em aresta, né? Então ele é paralelo à existência dessa discordância. Aqui o mesmo esqueminha que a gente viu na discordância em linha, né? Em aresta. Então, um cristal perfeito. É como se a gente pegasse, então, esse cristal perfeito e torcesse esse cristal perfeito na parte frontal aqui, né? Então, como se fosse aquele livro que a gente está rasgando ele. Então, a gente cria um plano extra de átomos aqui, a movimentação, que é a discordância, né? E a movimentação dela nesse sentido aqui. Então, a movimentação da discordância. Então, o vetor de Burgers aqui apresenta o sentido de movimentação dessa discordância igual à existência dela no espaço, né? Então, essa é a discordância em hélice ou espiral. E existe também a discordância mista. Né? A discordância mista é como se fosse a mistura dessas duas discordâncias. Então, aqui a gente tem a discordância em aresta, um plano extra de átomos com vetor de Burgers perpendicular, né, que mostrando o movimento dela nesse sentido aqui. E aqui a gente tem uma distorção do cristal, que é uma discordância em hélice, e o vetor de Burgers na mesma direção da existência dessa discordância em hélice aqui. Então nota que o vetor de Burgers não muda a direção, mesmo mudando o tipo de discordância aqui, então ele mantém esse movimento nesse mesmo sentido e combina uma discordância em mista, uma discordância em aresta com uma discordância em hélice aqui. Isso é chamado de discordância mista, né? É interessante também comentar, né, que apesar de essas diferenças na discordância em relação ao sentido de movimentação e o tipo de discordância, o efeito dela em termos de propriedades mecânicas são muito similares, né? Então, o que a gente vai ver agora? A gente vai identificar qual que é o efeito dessa discordância num processo de deformação, um processo de aplicação de tensão sobre um determinado material, né? Bom, então assumindo a situação de um caso ideal, né, a gente teria um material que é monocristalino, então só teria um cristal totalmente livre de defeitos. Né? A hora que a gente fosse submeter esse material a um determinado nível de força, de carga, o que a gente teria que fazer para deformar esse material de maneira permanente? Né? Então mudar a posição dos átomos no espaço. A gente teria que aplicar uma carga suficiente para quebrar todas essas ligações químicas e realocar elas no espaço. Então, imagina que vocês têm átomos aqui, né? Então a gente está aplicando uma força atrativa aqui, tentando esticar esse material, e para conseguir ter uma resposta em termos de rompimento ou deformação plástica do material, a gente vai ter que romper todas as ligações químicas aqui e formar ligações químicas novas com os átomos vizinhos. Então estariam aqui representados, né? Então imagina que o átomo 1 com o átomo 1 aqui teria que quebrar essa ligação química e formar uma nova ligação química com o átomo vizinho. Né? Então a gente tem um plano atômico cheio de átomos lá, quebrar todas as ligações e formar ligações novas. Esse seria um caso ideal sem nenhum tipo de defeito. Entretanto, a gente sabe que esses defeitos existem, né? E em um caso mais realístico aí, os materiais eles são policristalinos e tem a presença de discordâncias lá dentro da rede cristalográfica deles. Então, na hora que a gente aplica uma determinada tensão cisaliante nesse material, né, uma tensão tentando rasgar esse material desse sentido aqui, né, o que a gente está fazendo? Né? A gente está separando os átomos aqui, ó, a gente está aplicando uma tensão
ao invés de quebrar todas as ligações químicas, né, onde a gente tiver uma discordância, o que vai acontecer? A gente vai quebrar essa ligação química aqui e uma nova ligação química vai se formar aqui. Então, essa discordância que estava nesse plano aqui, ó, ela vai se movimentar para o plano adjacente. Então, a força que eu necessitaria para quebrar todas as ligações num cristal real, ela vai ser minimizada para uma quebra de ligação na ponta da discordância. E assim sucessivamente. Então, novamente, ela vai quebrar essa ligação aqui e vai se movimentar para o plano sequencial aqui, né? Então, em termos de macroscópicos, né, qual que é a resposta da existência desses planos incompletos de átomos? Né? Assumindo que o material ele seria perfeito, né, totalmente livre de imperfeições, sem essas discordâncias aqui, a gente ia precisar apresentar uma resistência na ordem de 70 mil megapascal para conseguir romper esse material, né? Entretanto, em situações reais, né, a gente aplica cargas na ordem de 270 megapascal, né? São ordens de grandezas menores do que a situação perfeita, né? A situação sem imperfeições dentro de um determinado material. Então, pessoal, aqui a gente consegue ver essa representação de uma discordância escorregando, né, no espaço. Vou mostrar novamente. Então, aqui a gente tem um plano extra de átomos, aplicando uma tensão cisariante de um lado para o outro, né? Essa discordância ela vai quebrar a primeira ligação e vai romper essa ligação aqui, vai pular para o plano do lado de átomos, né? Então a gente tem uma tensão cisariante aqui e ela vai se movimentando nesse sentido dentro do material, né? Vou soltar aqui o vídeo. Então, o material ele acaba sofrendo uma movimentação de um plano extra de átomos que estava desse lado de cá para aquele lado de lá, sem ter que quebrar todas as ligações ao mesmo tempo. Então, o movimento foi de plano por plano até a discordância adotar uma nova posição. Aqui, então, a gente vê essa representação do movimento da discordância plano por plano, né? Então, na situação 1, ela vai surgir aqui do lado do material, né? Então a gente continua com essa tensão cisaliante aí que vocês conseguem ver com essas flechinhas verdes aqui. Então ela sai desse primeiro plano aqui, quebra essa ligação e vai pular para o plano seguinte. Depois vai para a quarta linha de átomos, quinta linha ali, sexta linha, assume uma nova posição no espaço. Essa movimentação aqui, em termos atômicos, ela vai causar uma deformação plástica no material, uma deformação permanente. Então, macroscopicamente, a peça foi deformada. Então, adotou uma nova geometria. Então, imagina que eu pego um material metálico e eu quero fazer uma deformação plástica permanente nele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma determinada tensão nesse material. Esse material ele vai deformar plasticamente e adotar uma nova geometria, né? Então, da onde que surgiu essa deformação plástica aqui no material? Essa deformação plástica no material, ela aconteceu em função desse movimento de discordâncias dentro da estrutura cristalina, adotando um novo geometria exterior da peça, né? Aqui a gente consegue ver uma imagem no microscópio eletrônico de transmissão. Essa imagem foi feita para um aço sendo deformado, um aço inox 304 sendo deformado plasticamente. E a gente consegue ver as linhas de movimento dessas discordâncias no espaço, causando essa deformação plástica permanente na peça, né? Eu vou soltar o vídeo aqui. Consegue ver esses planos de escorregamentos preferenciais das discordâncias no espaço. Esse vídeo aqui ele foi acelerado em 5 vezes, né? Então aqui essa velocidade que vocês estão vendo já é a velocidade acelerada. E da onde que surgem essas discordâncias, né? Geralmente elas surgem já no processo de solidificação, é um defeito intrínseco do processo de solidificação. Elas surgem também de processos de deformação plástica, né?
Então, a própria deformação e movimentação dessas discordâncias geram outras discordâncias dentro do material. Isso a gente vai ver que acaba sendo um mecanismo de aumento de resistência do material chamado encruamento, e também através de deformações por superresfriamento, né? Então, processos de tratamentos térmicos de resfriamento muito rápido tendem a gerar também discordâncias dentro do material. Locais que vocês têm poros, trincas, chanfros na peça são locais de descontinuidade e também são locais provenientes ou potenciais fontes de discordâncias, né? E uma das formas também de aumentar a resistência no material, a gente vai ver isso também mais para frente na disciplina, que são mecanismos de aumento de resistência em materiais, é colocar impurezas na ponta da discordância para formar ligações químicas e restringir o movimento delas, né? Então, pessoal, só resumindo então o que a gente viu até agora, a gente falou sobre discordâncias que são os defeitos em linha, e também falou sobre os defeitos pontuais. Isso aqui é uma representação bidimensional num plano cristalográfico através de um experimento com bolhas de sabão na água, né? E aqui a gente consegue ver ou consegue identificar alguns defeitos desses que a gente viu até então. Se vocês pararem aqui e observarem com cuidado esse padrão de repetição, vocês vão ver alguns defeitos aqui dentro, né? Então aqui, por exemplo, consigo ver um átomo intersticial aqui, né? Uma esfera aqui representando um átomo intersticial. Aqui novamente consigo ver um. Aqui parece que tem um também. Aqui parece que tem um átomo substitucional, né? Que ele ocupa uma posição espacial da matriz. Aqui parece que tem uma vacância também. Então, uma posição vazia aqui. Discordância é um pouquinho mais difícil de ver. Vamos ver se a gente consegue identificar aqui. Então, aqui tem os defeitos pontuais, né, identificados, substitucional, né? E aqui está a discordância, né? Então aqui a gente tem um intersticial, substitucional, a vacância aqui, né? Aqui eu acho que tem um substitucional também. E aqui vem um plano extra de átomos que não tem continuidade. Então aqui é uma vacância no material. Se esse material for submetido a algum tipo de tensão, as primeiras ligações químicas que vão romper vão ser na ponta dessa discordância, movimentando ela, né? Vale salientar que o material ele tem milhões de discordâncias, né? Então a gente viu ali o esqueminha mostrando a movimentação de uma discordância, e aquele vídeo que a gente viu lá já mostra a movimentação de várias discordâncias dentro do metal durante o processo de deformação plástica.